Oi pessoal, eu sou a Sura e esse é o Tarô da Fazenda. E aí pessoal, será que acabou a aliança, acabou a amizade aí entre Daiane Mello e Rico Melquiades? Vem comigo que eu já conto pra vocês o que as cartas do tarô e do baralho cigano têm a dizer a respeito disso. Mas antes, pessoal, vamos entender aí o contexto, né? Então, Daiane, ela foi lá na casa da árvore conversar aí com a Tati quebra-barraco, né? Porque o que acontece? O Rico, ele teve uma briga recentemente com a Tati e ele ficou provocando ela durante uma dinâmica que eles fizeram. E aí ela diz o seguinte: o que ele tem contra você, eu não tenho. No caso, a Daiane Mello falando pra Tati quebra-barraco, tá? O que ele tem contra você, eu não tenho. Eu só quero que você entenda isso. Eu quero botar a minha alma em paz, disse a Daiane, né? Eu não te desrespeitei e não vou te desrespeitar. Você, pra mim, vale muito aqui dentro. Você é uma mulher. Como ele te tratou naquele dia, gritando preguiçosa na frente de todo mundo, eu não vou compactuar com isso, vou me distanciar. Então, assim, ela ficou extremamente incomodada com o comportamento do Rico aí, nessa dinâmica onde ele ficou chamando a Tati de preguiçosa, que não faz nada, enfim, ficou xingando ela na frente dos outros participantes. Então, vamos ver aí como está essa situação da amizade deles, né? Será que acabou de vez ou eles vão conseguir se conciliar, conversar aí? Então, vamos lá, vamos concentrar as energias. Enquanto você está concentrando aí, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? Então vamos lá? Vamos falar primeiro com o Rico, como é que tá essa situação pro Rico, né? Se ele tem intenção aí, de repente, de conversar com a Daiane, né? E com a Aline também, né? Que são suas aliadas, eram as suas aliadas até então, né? Vamos ver aí como está essa situação para ele. Enquanto você está concentrando, deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, do comportamento dele, se ela deveria ou não, né, se afastar dele nesse momento. Comenta aí que eu quero saber. Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartas e eu já comento com vocês. Vai deixando nos comentários o que vocês acham. Uma situação extremamente delicada, né? Vamos ver aí como está essa situação. Então vamos lá. Em relação ao Rico, de maneira geral, ele tá numa fase de mudanças, né? Ele vai realmente... o problema é que ele às vezes ele é impulsivo, né? Então ele precisa só controlar, né, esse detalhe aí da personalidade dele, mas ele tá numa fase de mudanças, porque ele tá realmente muito decisivo aí, né, em relação ao programa, né? Mas vamos ver aí no detalhe, será que ele vai conversar com a Daiane? Será que ele vai se redimir com a Tati? Como é que vai ser essa situação? Então, assim, o problema é que ele tá com certos bloqueios aí na comunicação. Então, pode ser que ele até tente conversar primeiro com a Daiane, né, quando vê essa mudança de comportamento em relação a ele. E aí ele vai ter bloqueios, porque vai ser difícil para ele aceitar que ele está errado, né? Então vai ter aí algumas questões que ele vai precisar resolver. Só que ele vai se surpreender com a postura da Daiane, né? Porque até então ela estava super do lado dele em todos os momentos que ele causou confusão na casa, mas é uma situação que vai deixar ele um pouco chocado. Só que assim... ele vai começar a ver que, assim, em relação ao público e as outras pessoas aí da casa, ele tá meio começando a queimar o filme por conta desse comportamento, né? E já teve outros comportamentos na casa que gerou confusão com as outras pessoas, mas isso em específico vai gerar mais conflitos. Então, é uma situação, inclusive, que vai gerar muito desgaste, né? Então, vai ter momentos aí que ele vai passar por alguns perrengues, digamos assim, por conta do comportamento dele mesmo. Ele tá se colocando nessa situação. Então, assim, por conta disso, ele pode acabar se isolando, né? Por ver que ele não tá sendo... o comportamento dele não está sendo aprovado pelas meninas, né, que andam com ele, e também, obviamente, pelo resto da casa. Então, ele vai acabar se isolando e vai acabar até rompendo aí relações com elas. Existe essa possibilidade, sim. Só que assim, ele precisa tomar cuidado porque ele tá olhando muito com o olhar do ego dele, né?
Então ele vai precisar realmente buscar um amadurecimento. Vai ter momentos aí que talvez ele vai pedir, né, fazer as orações dele, se ele acreditar, né? Vai ser um momento aí que ele vai realmente se isolar, que pode ser que ele tenha alguns insights, que ele vai pensar, putz, o que eu fiz, né? E aí são situações assim, vão ser obstáculos que ele vai precisar passar para ele realmente aprender, né, com o comportamento dele, que o quanto isso é prejudicial, não apenas para as pessoas, mas para ele mesmo, né? Então, ao que tudo indica, pode até ser que ele tente conversar, né, com a Daiane, mas ele não vai conseguir, num primeiro momento, resolver essa situação. Ele vai ficar muito revoltado. Vamos ver aí em relação a Daiane, como é que tá essa situação para ela? Será que ela pensa de repente em mais para frente reatar essa amizade? Será que ela tá aberta para uma conversa também? Como é que tá essa situação para ela? Então vamos concentrar as energias. Enquanto você está concentrando, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? Então vamos lá. Vamos falar aí com a Daiane. Vai deixando aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. Como é que tá essa situação para vocês, né? Vocês acham que ela deveria dar uma segunda chance pro Rico, né, caso ele venha conversar com ela? O que vocês acham? Vai comentando aí que eu quero saber. Comenta sobre o comportamento dele com a Tati, né? O que você acha disso? Se ele tá fazendo por estratégia, se ele tá fazendo porque ele realmente é assim. Comenta aí que eu quero saber, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ver como é que está essa situação para a Daiane. Vou colocar aqui as cartas e já comento, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver como que a Daiane vai se comportar em relação a essa situação, né? Como é que ela vai agir em relação ao Rico, né? Então vamos lá. Olha, de maneira geral, ela tá muito inconstante, né, na ação dela. Tem momentos que ela vai pensar realmente em se afastar dele, como ela já colocou isso, mas tem momentos que ela pode pensar em de repente conversar com ele para tentar chegar no consenso aí. Só que como a gente já sabe que o Rico ele tem uma certa dificuldade em lidar com críticas, pode ser que numa primeira conversa pode ser que gere conflitos e por isso que talvez tenha essa inconstância, essa instabilidade em relação à relação deles, à amizade deles. Então vamos lá. Ela está se sentindo muito segura em relação a esse afastamento dele, porque ela está pensando também no público, né? Como que o público está vendo essa situação? Ela pensou, poxa, se eu ficar do lado de uma pessoa que está ofendendo uma pessoa mais velha, né? Independente do motivo, né? Se ela não está ajudando na casa, tem que chegar a conversar e não fala desse jeito, né? E aí, talvez ela tenha percebido que o público não está gostando disso. E aí é uma fase também de amadurecimento para ela ver até que ponto vale a pena ela estar ao lado dele, né? Independente do que ele faça, porque até então ela estava realmente, né, do lado dele. E aí vai ser uma fase dela se surpreender também com o comportamento dela, que ela vai falar, poxa, até então eu tava apoiando ele, mas agora aqui é meu limite, entende? E aí, perdão, não aponta que vai haver mudanças no primeiro momento, como eu comentei, né, eles têm gênios fortes, né, ele por ter dificuldade de assumir os erros dele, pode ser que mesmo ela tentando conversar com ele, eles vão ter esses bloqueios aí, que são necessários para o amadurecimento dos dois, né? Para ele primeiro, para rever a forma como ele lida com as pessoas na casa, os conflitos que ele gera, e ela em contrapartida até que ponto vale a pena estar ao lado dele diante dessas situações. E aí assim, vai ser difícil para ela esse afastamento, mas é uma fase de mudanças para ela também, né? Vai ser uma fase onde pode ser que ela vá se entrosar mais com outros grupinhos, com outras pessoas, pelo fato dele estar se comportando dessa forma. E aí ela vai ter o reconhecimento assim do quanto é importante a amizade dela. Pode ser que esse afastamento vai ser importante tanto para ele reconhecer o quanto ela é importante, né, em questão de jogo, em questão da amizade dentro da casa, e também para ela se fortalecer, para ela realmente olhar o jogo de outra forma, né?
Vai ser um sofrimento para ela esse afastamento, mas por outro lado, como eu falei, é uma fase assim de rever comportamentos, analisar de outra forma o jogo, né? E aí ela entenda talvez esse afastamento dele como uma traição, pelo fato de ela ter apoiado ele todo esse tempo, e aí numa situação em que ela não concorda, ele se afasta, ou seja, ele não aceita que não concordem com ele, né? E isso vai ser como uma traição para ela por ela ter ficado do lado dele esse tempo todo. Vamos ver mais pra frente, gente, se vai mudar essa situação, se vai ter outras conversas, né? Porque pelo que a gente tá vendo aqui no primeiro momento vai ser difícil. Mas vamos ver mais pra frente, ao longo do jogo, como que vai ser isso. Tá bom, gente? E aí, pessoal, o que vocês acham? Comenta aqui que eu quero saber. E para atendimentos, clique na descrição desse vídeo, tá legal? Gratidão e namastê!